Vibe Mundial FM. Olá, queridos ouvintes! Hoje nós vamos falar sobre imunidade física e também imunidade espiritual. Vocês sabem que imunidade é um conjunto de mecanismos de defesa que o nosso organismo tem contra todas as substâncias e elementos que são estranhos. E quando são estranhos e contrários ao nosso organismo, são chamados agentes patogênicos, ou seja, agentes que produzem mal à nossa saúde. Bom, gente, olha, vamos entender a imunidade da seguinte maneira. A imunidade, vamos pensar como se fosse um livro. E esse livro, a gente já tem alguma coisa escrita nesse livro, mas nós estamos escrevendo a cada dia uma parte nova, um capítulo, uma linha nova neste livro. Então nós estamos lá escrevendo o nosso livro de defesa para o organismo. E como que a gente escreve esse livro? A gente escreve esse livro quando a gente entra em contato com as situações que nos afetam. Então, às vezes, é um alimento que a gente é intolerante e nem sabe disto, né? Então, intolerância é quando o nosso organismo não aguenta mais aquela substância, aquele alimento, e a gente entra de novo em contato, né? Entrou em contato com ele, e aquele alimento ele pode ter uma parte que já virou tóxica. E aí o nosso organismo trabalha para produzir a defesa. Pode ser, por exemplo, também uma doença, né? Um certo tipo de micro-organismo que entrou em contato com o nosso corpo e o nosso corpo desenvolve caminhos para fazer essa defesa. E nesse caso produz o quê? Produz uma coisa chamada anticorpos, ou seja, caminhos para a defesa. Esses anticorpos é o que vai fazer a defesa do nosso organismo. Vamos entender também que não é só vírus, bactérias, os diferentes micro-organismos que causam doenças que ativam o nosso sistema imune no sentido de proteção para o nosso corpo. Mas também, por exemplo, o estresse. E você vê que o estresse, ele não é um elemento, uma substância, mas o estresse é uma condição, um sintoma que produz reações químicas e, por sua vez, produz desequilíbrios no organismo. E o nosso sistema imune, ele pode buscar combater essa coisa meia virtual, inicialmente, que é o estresse, mas que são reações do nosso próprio organismo, e aí não encontra muita coisa e pode gerar ali um processo que de forma contínua vem até a produzir um processo do sistema imune atacar a si mesmo, que é aquela questão de doenças autoimunes. Então o estresse é um dos causadores disso, olha que coisa. Lógico que não tem só estresse, irradiação, excesso de radiação solar, excesso de radiações diferentes de equipamentos, também podem produzir essa informação para o sistema imune e ele tentar trabalhar para ocorrer o equilíbrio e não ter muito meio para isto. Então vocês entenderam? Só que quando é algo muito estranho, na primeira vez de contato, o que acontece? O sistema imune ele não sabe ainda trabalhar com aquilo. Ele não desenvolveu ainda um caminho para aquilo. Então ele tem que vencer aquilo. Então ele começa a produzir tentando vencer, só que se aquela informação, vamos falar assim, aquela informação, né, aquele substância ou aquele agente que gera doença, ele não é muito conhecido e o sistema imune não tem força para vencê-lo porque ele produz mais reações inflamatórias e tudo mais, aí não tem jeito, aí o sistema imune não consegue equilibrar. Então isso é no sistema físico, quer dizer, o sistema imunológico ele não consegue produzir os anticorpos adequados e a pessoa não consegue vencer aquele sintoma, aquela doença. Físico. Vamos pensar isso agora para a situação
energético e espiritual, né? Porque só da gente pensar, só da gente associar a imunidade com todas essas situações que ocorrem no físico, já fica visível até o que é uma imunidade espiritual. Porque quando alguém fala algo que nós não gostamos, não pega bem, mexeu conosco, machucou, né? Isso é um exemplo. Isso pode gerar uma condição de que o nosso sistema não consegue lidar com essa energia, não consegue lidar com essa fala, com essa informação, com esse pensamento, com esse sentimento, e a gente começa a não ter um sistema imune emocional, um sistema imune energético, um sistema imune espiritual capaz de vencer esse tipo de energia. E a gente vai desequilibrando, vai desequilibrando. Então, muitas coisas nos pegam pela primeira vez. E aí que está o ponto, né? Como que a gente pode nos encontrar preparados? Se eu falar no que diz respeito ao organismo biológico, físico, você já vai dizer, então eu preciso fortalecer o meu sistema imunológico. Eu preciso dar todas as condições para que esse sistema imunológico tenha força para se desenvolver e também tenha força para vencer o quê? Vencer o mal, o ruim ali, vencer o meio patógeno, aquele agente que pode produzir doenças. Então, o que eu preciso dar para o meu sistema imune? Então, você já pensa, eu preciso dar uma boa alimentação para o meu corpo, eu preciso dar um estado saudável, né? Eu preciso me sentir bem. Então, esse dar alimentação, estado saudável, sentir bem, envolve também você ter as vitaminas que o seu corpo necessita e que o seu organismo não vive bem sem elas. Então, essas vitaminas, elas precisam se encontrar no seu organismo, você precisa colocar elas todo dia em contato com o seu organismo, né? Então, a importância da alimentação, mas às vezes a alimentação ela é carente dessas vitaminas, por causa dos alimentos, do preparo dos alimentos, de como foi, por exemplo, plantado, né, um vegetal, ou um grão, ou um determinado alimento, como foi colhido, como foi armazenado, como foi processado, como chegou até você, como você vai prepará-lo. Então, olha quantas coisas que podem produzir carência de vitamina. E com isto, você vai precisar então repor essa carência de vitamina, agregando elementos, essas vitaminas a mais, porque as vitaminas não podem faltar no seu organismo dia a dia. Segunda questão, você precisa de minerais. Se você não tem os minerais adequados, também não há um funcionamento equilibrado do seu metabolismo. Então, o seu sistema químico do corpo, ele não vai funcionar bem. E se ele não funcionar bem, você não tem saúde, você não tem imunidade, não está fortalecendo o sistema imunológico, não está dando tudo aquilo que ele necessita, tá? E na verdade, se a gente pegar assim as pessoas de uma forma geral, se a gente pegar assim as médias, os índices, os estudos que foram feitos não só no Brasil como no mundo, a gente vai ver que as pessoas estão baixo, estão com carência de muitas coisas. Por exemplo, existe muita carência de magnésio, existe muita carência de vitamina D3. Magnésio é um mineral, então tá vendo? Carência do magnésio. Existe carência de zinco, que é importantíssimo para o desenvolvimento do sistema imunológico. Tá? Existem carência de selênio, que além de tudo de apoiar esses dois, auxilia o cérebro, por exemplo. Então são todos minerais. Existem carências, por exemplo, também de vitaminas, de vitamina C, de vitamina D3, como eu falei, muito importante a vitamina D3, muitas vezes de vitamina E, que é antioxidante. Então essas carências, se elas não forem repostas, dá problema. Isso no físico, então você precisa dar isso, você precisa ajudar o seu organismo a se proteger. E você precisa ajudar a sua mente a se proteger, a sua emoção a se proteger, a sua energia
a se proteger, o seu espiritual também a se proteger. Então, quando uma pessoa coloca uma palavra que ali tem uma energia, você pega aquilo. E aquilo, o que você faz? Se você não tem essa proteção antes, se você não trabalhou o seu sistema antes, seu sistema imune antes, o que vai acontecer? Vai acontecer que aquilo vai te pegar de cheio. Aquilo é um impacto em você. E aquilo, né? Você não trabalhou suas emoções legal, interiormente. Aquilo vai pegar como impacto em você. Pegou como impacto, vai gerar problema. Ah, você não trabalhou bem a sua energia. Aquela energia contrária vai pegar e gerar impacto em você. Então veja como a gente precisa trabalhar antes, né? A gente precisa se desenvolver antes nesses aspectos. Você não estava preparado para ir num determinado ambiente, sentiu mal naquele ambiente, começou a lacrimejar, a bocejar. O que é isso? Isso significa que você pegou uma carga ali, né? Então aquela carga, você não estava preparado para ela. Então a gente precisa se preparar antes. A gente precisa trabalhar com a nossa energia, nós precisamos trabalhar com a nossa emoção, nós precisamos trabalhar com o nosso espiritual. Se a gente não trabalhar todas essas questões, a gente não tem nem saúde física equilibrada, porque essas questões mexem com o nosso estado físico também. O ser humano é um todo, ele não é só uma parte. Se não trabalhar o todo, não resolve. Com os impactos que a gente tem na saúde, por exemplo, física, muitas pessoas não se resolvem após resolver aquele impacto no físico, porque a emoção não está trabalhada, porque a energia não está trabalhada, porque o espiritual dessa pessoa não está trabalhado. Então, esses aspectos são muito sérios e devem ser considerados importantes em cada etapa da nossa vida. E por quê? Se eu sei que alguém falou algo sobre mim e que não condiz com a realidade daquilo que eu sinto, eu posso ou simplesmente ignorar, ou eu posso tomar isso como uma verdade. E aí remoer esse assunto, né? Criar sentimentos de baixa vibração em relação a tudo isso. E algo simples pode gerar alguma situação realmente no nosso físico. Então, estar com a imunidade alta, além de ser muito importante, é muito, muito, muito positivo para a nossa vida e é algo muito amplo que não para só no nosso corpo físico, envolve todos esses aspectos. Tá certo? Vibe Mundial 95,7